Ó, qual é a estratégia do Alexandre? O Alexandre percebeu no ano passado, eu falei no ano passado, o Bolsonaro está queimando a largada, isso vai custar caro para ele, e que bom que ele está fazendo isso, porque o Alexandre vai se precaver. No ano passado, o Alexandre, ele, como o investigador do inquérito das milícias digitais, ele percebeu como funciona o modus operandi da quadrilha golpista bolsonarista. No ano passado, vamos lembrar, tem uma associação de produtores de soja, a AproSoja, e aí o então presidente da AproSoja, que é Bolsominion Raiz, um ruralista multimilionário, ele começou a financiar gente para ir com caminhões ligados a essa organização, para fechar ali a esplanada dos ministérios de Brasília e depois tentar invadir o Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro. O Alexandre de Moraes, veja, ele com a Polícia Federal, eles fazem escutas telefônicas, quebram sigilo, então, enfim, eles sabem dos passos da quadrilha muito antes da quadrilha, muito antes da gente saber que eles estão investigando, eles já estão investigando. E isso é que acontece. Muita gente acha, nossa, o STF não está fazendo nada. Você acha que a Polícia Federal já não tem, o Alexandre de Moraes já não tem tudo mapeado quem são os golpistas que vão tentar alguma coisa agora em setembro de novo e depois em outubro na eleição? É claro que ele sabe. Assim como no ano passado, eu lembro que as pessoas estavam com medo, falavam, Thiago, vai ter golpe, vai ter golpe. Aí o Sérgio Reis gravou vídeo golpista, aí não sei quem gravava vídeo golpista, aí o Zé Trovão falava que ia ter golpe. Eu falava, gente, calma. Calma, a coisa vai ficar feia para esse pessoal. Vão acabar todos presos. O que aconteceu? Foi todo mundo preso. O Sérgio Reis não foi que ele gravou um vídeo chorando, implorando para não ser preso, falando que a esposa dele obrigou ele a gravar o vídeo, que a esposa dele não parava de chorar, ele chorou, um drama total. Enfim, os outros foram todos presos, teve busca e apreensão. Enfim, a casa caiu para todo mundo. Você acha que esse ano o Alexandre não está investigando? Claro que tá. E o Bolsonaro sabe disso. E o Bolsonaro sabe que isso corre no inquérito das milícias digitais. Então, quando o Alexandre ele toma a decisão, né, nos autos, estamos prorrogando o inquérito por mais 90 dias, significa o seguinte, esse inquérito vai estar funcionando durante o período eleitoral. Ou seja, vai ter investigação, vai continuar tendo investigação sobre quem tentar dar golpe de Estado. O Bolsonaro está em pânico por causa disso. Então, olha só, o exemplo do ano passado foi, assim, crucial. Muita gente que poderia apoiar o golpe do Bolsonaro hoje falou, opa, peraí, eu vou apoiar o golpe, você tentou dar um golpe em 7 de setembro. 2 ou 3 semanas antes, foi um monte de gente presa. O cara multimilionário da AproSoja já teve 4 ou 5 endereços dele com a Polícia Federal batendo na porta, tirando computadores, documentos, apreendendo celulares, busca e apreensão, né? Apreendendo tudo dele, quer dizer, quase foi preso o cara, teve medidas restritivas, ficou em prisão domiciliar, quer dizer, deu ruim para todo mundo. Aí você acha que algum desses vai falar, ô Bolsonaro, vou financiar aqui outra tentativa de golpe? Não vai. Mas não vai mesmo. Então o Bolsonaro queimou a largada no ano passado, o Alexandre já sabe qual é o modus operandi da quadrilha e vai prorrogar o inquérito. Aí muita gente está falando, mas Thiago, vai ter prisão dos investigados por coordenar as milícias digitais? Porque vamos lembrar, muitas dessas pessoas que apoiam o golpe do Bolsonaro, eles estão sendo enganados. São pessoas que realmente estão sendo enganadas pelas milícias do Bolsonaro, que dizem que, olha, a urna eletrônica não funciona, olha, teve um apagão lá em 2014, são fake news. Por isso que esse inquérito se cruza com o inquérito das fake news. Pois bem, o Alexandre não vai prender antes da eleição. Por que ele não vai prender antes? Eu acho dificílimo que aconteça dele prender alguém que não esteja causando um risco real, assim, alguém que não seja um golpista, coisa assim, antes da eleição. Por quê? Porque ele vai esperar depois da eleição. O Bolsonaro perde a eleição, o inquérito se prorroga, o Bolsonaro perde o comando do Brasil, ou seja, o Lula assume, ou quem ganha a eleição assume. Esperamos aí pelas pesquisas que seja o Lula. O Lula assume, Bolsonaro já não é mais presidente, aí o inquérito acaba no meio de janeiro. Meio de janeiro esse inquérito acaba, o que vai acontecer com o senhor Jair Bolsonaro? Vai preso, vai todo mundo preso. Aí sim o Alexandre fala, ó, esse pessoal já não tem mais a caneta Bic super poderosa do Bolsonaro para ficar liberando emenda, para ficar liberando bilhões, para ficar pagando juiz, pagando o ministro da STJ, para ficar pagando deputado, comprando voto. Não tem mais o Bolsolão. Agora a giripoca vai piar, ou seja, agora o chicote vai estalar. Aí vai começar a pegar os chefes da quadrilha, porque até agora você pode ver, o único assim que tem uma posição forte na quadrilha bolsonarista, que tem um pedido de prisão em seu nome, é o Alan dos Santos. É o único. Os outros é tudo peixe pequeno.
Exceto o ex-presidente da ProSoja, que também teve um problemão, vai responder processo. Quando o inquérito acabar, eles vão todos responder o processo. E aí, olha, o bom é que esse processo já corre direto no STF, porque tem gente que mesmo o Bolsonaro não sendo mais presidente, alguns dos envolvidos sem foro privilegiado. Então já corre no STF, já são condenados, já transitam em julgado, já vão pra jaula. Não tem essa de primeira, segunda, terceira instância. Não, já vai direto pra jaula. Então isso é o bom desse processo. O Bolsonaro sabe disso. O Bolsonaro, ele tá apavorado que no comecinho de janeiro ele vai ser preso. Só que eu vou falar, o Bolsonaro, não se apavore com esse inquérito, você vai ser preso antes por outros inquéritos, viu? O que tem de delegado da PF querendo pedir a prisão do Bolsonaro em janeiro, ele deve tá uma fila, assim, quem vai pedir primeiro. Porque a partir do momento que um manda prender, já tá preso. Pode ter 20 pedidos de prisão do Bolsonaro depois. Vai ficar pra história o que prender primeiro. Então, não vai ser o Alexandre, que ele prorrogando o inquérito vai até outubro. Ele prorrogando por mais 3 meses vai até novembro, dezembro, janeiro, vai até o meio de janeiro. Antes disso, é bem capaz do Bolsonaro já estar preso ou foragido. Tem essas duas hipóteses aí pro Bolsonaro. Ou preso ou foragido. Aí o Bolsonaro ficou irritado, falou um monte. O pessoal no Palácio do Planalto novamente escutou gritos e berros. E vamos lembrar, eu sempre falo isso aqui. O Bolsonaro fica na sala da presidência, no Palácio do Planalto. Ele tem uma antessala que é gigantesca. Para a pessoa do corredor escutar os berros do Bolsonaro, é que ele tá berrando alto. Assim, o pulmão do Bolsonaro, a garganta dele tá boa, porque olha, tem que berrar muito alto para se escutar do corredor, para passar da sala para antessala e da antessala pro corredor do Palácio do Planalto. As portas são pesadas, viu? Não é portinha assim de plástico, não. A coisa tá ruim. E olha, não é a primeira vez que vazam notícias do tipo, e algumas vezes essas notícias vazam em reuniões ministeriais, em reuniões do Bolsonaro com poucos aliados, ou seja, não dá para saber ainda quem é que tá vazando, mas é gente que tá ao lado do Bolsonaro todos os dias que vaza esse tipo de coisa pra mídia. Não é assim, um funcionário qualquer do Palácio do Planalto que nunca tá lá. Não, é gente que tá ao lado do Bolsonaro todos os dias vazando isso pra mídia. Quer dizer, tá tendo traição ao Bolsonaro de gente que tá do lado dele. Será que é a Michelle, hein? A Michelle também tá brava com o Bolsonaro. Nossa, deve estar ruim a coisa entre o casal, porque, olha, a Michelle que já, no Maranhão, o Bolsonaro tava lá semana passada, ela se recusou a subir no palanque ao lado do Bolsonaro. Se recusou, ela tava lá. Não subiu porque não quis. Quer dizer, não sei. Pode ser o marqueteiro, mas marqueteiro também não tá sempre lá. Inclusive o marqueteiro reclama que ele não tem acesso ao Bolsonaro. Pode ser algum dos copeiros do Palácio do Planalto? Pode ser, mas o copeiro também não tá sempre lá. Só quando pedem alguma coisa. Então não se sabe quem é que tá vazando. Eu tenho certeza que o Bolsonaro deve estar paranoico para saber quem vaza isso tudo pra mídia. Porque cada vez que vaza é pior para a imagem dele. Tem essa imagem de perdedor. Tá ficando essa pecha na população. O Bolsonaro é um cara perdedor. Ele sabe que vai perder a eleição, então ele já tá reclamando do processo eleitoral antes da eleição acontecer. Processo eleitoral que jamais foi questionado desde que existe. E ele reclamando aí. Então fica com a pecha de perdedor. Aí o inquérito é prorrogado, ele grita, xinga o Alexandre de Moraes, fala um monte. Perdedor. E eu vou falar, olha, essas milícias digitais estão agora agindo com mais e mais força. Eu vinha falando isso aqui há meses. Eu falava, olha, quando chegar o período eleitoral, eles vão ligar o gabinete do ódio com tudo. Eles estão roubando muita grana nesses 3 anos e meio para chegar no período eleitoral eles ligarem o gabinete do ódio com tudo. Na semana que vai anteceder a eleição, e principalmente nas 48 horas, 2 dias antes do primeiro turno, vai ser uma enxurrada de fake news. Prepare-se. Inscreva-se lá também. Falou.